Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Josi, dirigente da Toca da Loba. E se você está recebendo esse vídeo, é porque você já consagra das medicinas. Então, vou explicar aqui um pouquinho para vocês, de forma resumida, como a nossa casa funciona, tá? Para vocês poderem ter uma boa experiência conosco e para que tudo transcorra perfeitamente bem. Então, vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Primeiro, sobre o tempo de consagração, né, dos nossos rituais. Os nossos rituais, eles acontecem de 5 horas a 5 horas e meia, o ritual, tá? A cerimônia. Depois disso, nós temos aí o período da partilha, onde, né, nós temos algumas trocas com a Irmandade. E nós temos também a parte da partilha, né, da parte da alimentação, porque a gente vem de um preceito. E depois desse período, tá todo mundo liberado para poder ir embora. Então, assim, pessoal, vocês entendendo que o ritual acontece de 5 horas a 5 horas e meia a cerimônia, é importante que vocês saibam que nós não abrimos o portão, nós não liberamos para o pessoal ir embora antes desse período. É importante que a gente compreenda que a pessoa está ali aterrada, porque se a gente vai e abre o portão para as pessoas, a pessoa ela pode estar ali na força, né, tá dirigindo, e a gente tem essa preocupação com o bem-estar e com, né, com os cuidados aí da pessoa, né, para que ela possa ir embora tranquilamente, tá bom? Nós servimos 3 despachos, em algumas casas fala 3 serviços, né, da medicina, num tempo de mais ou menos 1h15, 1h40 de um serviço para o outro, e não antes disso, tá, pessoal? A gente respeita todos esses portais que são abertos, a cada 1h15, 1h40. No ritual, nós ofertamos outras medicinas além da ayahuasca. Nós ofertamos rapé, sananga, cachimbo. Porém, é importante que você... eu comungo do cachimbo. Então, você leva seu cachimbo, tá? A ayahuasca, meus irmãos, existe essa obrigatoriedade. Se você vai no ritual de ayahuasca, você não pode ir só para olhar, né? Então, você vai para consagrar. Não é obrigatório que a pessoa consagre os 3 despachos, mas pelo menos um a gente sempre indica. Na verdade, eu indico, na verdade, pelo menos 2, mas nós respeitamos aí a vontade de cada irmão, tá certo? Mas nós ofertamos essas medicinas. Sobre o rapé, nós abrimos para a medicina do rapé no segundo tempo, no segundo despacho, um pouquinho depois que nós servimos a ayahuasca. Em relação à autoaplicação, você tem o seu curipe, você tem a sua medicina, você pode se autoaplicar, não tem problema nenhum. O que não pode é trocar sopro com outra pessoa. Então, por exemplo, eu vou com meu amigo, posso passar sopro no meu amigo? Não. Passar sopro só passa os guardiões da casa e os sopradores que foram iniciados na casa. Isso quer dizer o quê? Eu sou soprador lá onde eu consagro, da casa onde eu vivo. Tá? Nós honramos e respeitamos isso, mas na toca, só quem passa sopro são guardiões e sopradores da casa. A autoaplicação é permitida a partir do segundo despacho. Então, aqui só recapitulando a questão do rapé, é permitido a autoaplicação quando anunciamos que está aberto para essa medicina. Então, não é assim, vou chegar lá, já vou me autoaplicar, né? Então, tudo tem o seu tempo ali de ser. Sobre levar crianças, eu tenho filho, eu posso levar meu filho? Meus irmãos, entendam bem, nós não proibimos, porém nós não nos responsabilizamos pelos cuidados das crianças, tá? Nós não temos ali como estar ali cuidando dos papais, dos irmãos que vão consagrar e de uma criança. Nós não temos como
ter esse cuidado. Então, eu particularmente, eu tenho filhos, eu não gosto de levar, porque é um tempo, é mais de 5 horas que a pessoa vai ficar ali num processo de introspecção. Primeiro que eu, por exemplo, eu não fico em paz se eu levar os meus filhos, entendeu? Então, veja, imagina uma criança pequena, né? E aí a pessoa, o pai ou a mãe leva lá a criança, o pai ou a mãe entra no processo, a criança fica impaciente, ela tem fome, né? Ela às vezes quer ir no banheiro, aí o som alto, às vezes ela quer dormir, né? Então, eu sinceramente eu vejo assim que não vai ser proveitoso para a criança e não vai ser proveitoso para quem está indo. Então, fica sob a responsabilidade de cada um. Se perguntar para mim o que eu acho, eu não me sinto confortável hoje e nem os meus filhos, né? Eu tenho um filho pequeno, de levar, né? Porque a criança ela quer brincar, ela quer correr. E aí nós não temos uma pessoa para falar assim, olha, essa pessoa que vai cuidar do seu filho durante o ritual. A responsabilidade é totalmente dos pais. Vamos falar agora um pouquinho sobre os instrumentos, né? Tem muitos irmãos que querem levar instrumentos. Pode levar instrumento, não tem problema algum. Eu costumo brincar, né? Você sabe tocar? Porque às vezes a gente, né? Ah, não, eu faço uns barulhinhos ali. Veja, o ritual de ayahuasca ele é conduzido através de uma playlist, ela é guiada pelas medicinas, né? E pela música. A música te leva para um caminho. Então, o que acontece? Nós temos lá os tocadores, os rezadores, temos ali a playlist. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa está na força, ela entra do nada com um instrumento. Então, a pergunta é, você tem essa firmeza de tocar na força? Ou existe uma possibilidade de você, né? Às vezes a gente acha que a gente está ajudando e a gente acaba atrapalhando. Proibido? Não é proibido, mas você sabe. Então, meus irmãos, assim, eu quero trazer com muito carinho, com muito respeito isso. Às vezes a gente está na força, a gente não dá conta. Eu tenho alguns instrumentos de percussão que eu toco e eu já tive situações que eu achava que eu estava ajudando e eu estava atrapalhando. Então é importante a gente ter essa percepção. Ah, eu tenho o meu djembe, eu sei tocar djembe, eu consigo tocar na força, eu consigo acompanhar a playlist e os rezadores da casa, zero problemas, né? Eu tenho um maracá. Eu tô percebendo naquele movimento que a Irmandade está entrando com o maracá, eu posso entrar com o maracá, não tem problema. Então é importante respeitar, primeiramente, a guiança ali da casa, né? Porque senão acaba destoando essa questão sonora, né? Acaba atrapalhando. Bom, agora nós vamos entrar numa questão da espiritualidade, da questão de incorporação. A toca é um terreiro, tá? Ela de sexta-feira ela bate para Umbanda e aos finais de semana a gente faz rituais xamânicos. Então, a nossa procura, grande parte, são pessoas que estão ligadas a essa religião de Umbanda ou de Candomblé, enfim. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa lá no seu processo de expansão, ela sente do quê? De trazer seus guias, zero problemas. Todos são muito bem-vindos, né? Espiritualidade, a casa acolhe. O que não é permitido, dar atendimento. Então, às vezes a pessoa incorpora e ela quer sair dando conselho, atendimento e instrução. Isso não é permitido. O trabalho de medicina é um trabalho de medicina, tá? Gira, a pessoa vai na sexta-feira lá na toca ou no terreiro dela, traz o guia dela para poder dar os direcionamentos, ok? Então veja, não é absolutamente nada pessoal, só que as pessoas estão indo para viver um processo de introspecção, processo de interiorização, as pessoas estão ali para curas pessoais. Aí o irmãozinho vai lá, incorpora e começa a querer sair dando atendimento, né? Então a gente tem que fazer várias perguntas. A primeira delas é: eu quero ouvir um conselho, eu quero ouvir ali a minha espiritualidade, eu quero ouvir, né, a minha ancestralidade. Então é com a gente, é sobre a gente, não é sobre sair dando atendimento. Isso a gente faz numa gira de Umbanda, né? E o ritual é um ritual de xamanismo. A incorporação, a manifestação pode acontecer desde que dentro do que é pedido, né? Dentro do silêncio. Então, essa pessoa incorpora e sai gritando, né? E
Isso não pode. A gente sempre tem que respeitar quem está ali com a gente. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, né, voltando um pouquinho, é sobre quando a pessoa vai com o familiar, ou vai com o amigo, ou vai com o esposo, ou vai com o namorado. Uma das regrinhas da nossa casa é que no começo, quando você começa a participar da nossa casa, principalmente se é a primeira vez que você está consagrando uma primeira experiência na casa, nós não acomodamos pessoas conhecidas uma do lado da outra. Por quê? Para não haver a interferência do processo de uma na outra. Por exemplo, vou lá com a minha mãe, tá? E aí eu sei ali o que está acontecendo com a minha mãe, por que a minha mãe está procurando esse espaço para poder consagrar. Automaticamente no processo de expansão, eu acabo entrando no trabalho da pessoa, interferindo no processo, até através das minhas preocupações. Ou às vezes a pessoa está ali na força e quer começar a conversar, porque a pessoa é conhecida. Então, nesse início, ninguém senta perto. Então, assim, não levem nada para o pessoal, né? Cada casa trabalha de uma forma. Essa é a forma que nós encontramos para ficar muito mais fácil, para ficar muito melhor. Então, de início, nós não temos essa filosofia de colocar as pessoas perto. Conforme as pessoas vão vindo na casa e a gente percebe que não, olha, a pessoa vai, faz o trabalho dela, fica no cantinho dela, né? A gente depois vai e coloca as pessoas junto. No começo é justamente para não haver essa interferência. Porque às vezes, racionalmente, a pessoa quer o irmão, a irmã, a namorado, o namorado ali do lado. Mas quando entra na força, quando entra no processo de expansão, aquela pessoa acaba atrapalhando quem está do lado. Então, no começo, até que a pessoa compreenda e consiga trabalhar ali, sem interferir o trabalho do outro, a gente coloca cada um num canto. Sobre colchonetes, né? Tem muitas pessoas que falam, tem colchonete aí? Eu não consigo trabalhar deitado, eu não consigo ficar no colchonete, eu queria ficar sentado. Então, vamos lá. A casa disponibiliza em torno de 20, 22 colchonetes. É disponibilizado conforme a pessoa reserva a vaga dela, ok? Então, assim, se a gente tem espaço para mais ou menos 30, 40 pessoas, nós temos 22 colchonetes. Se a pessoa quer ficar deitada, a gente vai disponibilizar o colchonete conforme a pessoa reserva a vaga dela. Então, se ela é a 30ª pessoa, se ela é a 23ª pessoa, ela vai ficar sem colchonete. Posso levar, eu gosto de consagrar sentado, eu posso levar a minha cadeira? Pode levar, zero problemas também. Quero levar o meu colchonete, eu posso? Pode, sem problema algum. Então, vocês têm a liberdade de levar o colchonete de vocês, caso queiram. E vocês podem levar a cadeira de vocês. Lá na toca nós temos cadeira, só que é aquela cadeira de plástico, branca, que normalmente usam em salão de festa. Agora, às vezes a pessoa ela vai consagrar, ela já tem a cadeirinha dela, aquela cadeirinha desmontável, cadeirinha de praia, e ela se sente mais confortável. Não tem problema. Você pode trazer a sua cadeira sem problema algum. E colchonete nós disponibilizamos em torno de 20 a 22. Então, se você faz questão de fazer o seu trabalho no colchão, então, ou você faz a sua reserva o quanto antes, né? Também procure chegar cedo, porque às vezes a pessoa, ela só faz a reserva, não fala nada de colchonete, e aí a pessoa chega super em cima da hora e ainda quer um colchonete. Eu acredito que essas sejam as informações principais que vocês precisam ter para compreender como nós fazemos o trabalho lá na toca. De qualquer forma, eu me coloco à total disposição, caso haja mais alguma dúvida que vocês julgam pertinente. E eu espero de coração poder estar com vocês o quanto antes nesse ritual aí, que vocês sentiram o chamado de estar conosco e que a gente possa ir se fortalecendo, crescendo e aprendendo sempre. Gratidão.